Fala galera, bem-vindo ao canal Devocional com Deus. Eu sou o pastor Gabriel Serafim e eu quero ser uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Hoje eu quero partilhar com vocês um texto que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 24 ao 27. E se eu posso dar um título a esta mensagem, a esta devocional, que seria: dedique-se à sua missão. Nós devemos aprender a dedicar-nos àquilo que Deus tem à nossa vida. Vamos ao texto. Não sabeis vós que os que correm nos estágios, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, e eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível, pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim como combato, não batendo no ar, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de maneira alguma ficar reprovado. O texto, ele parece ser um texto simples, mas é um texto que nos chama a atenção pelo fato de o apóstolo Paulo está fazendo um comparativo com as dedicações terrenas e as dedicações espirituais. Ele diz que há uma dedicação para aqueles que correm no estádio, e mesmo eles sabendo que apenas um levará o prêmio, eles se dedicam de tal forma a ponto de conseguirem conquistar o prêmio. E a mesma coisa ele vai dar a respeito daqueles que lutam, né, nas arenas da vida, né, que compete nas arenas. Ele diz que esses lutam e se abstêm das coisas, se abstêm de tudo para se focar naquilo que precisa ganhar, naquilo que precisa fazer. E aí ele vai fazer um apanhado a respeito dessas dedicações terrenas e das dedicações que nós temos ao reino de Deus. E ele diz, essas pessoas se dedicam por coisas que são corruptíveis. Se dedicam por coroas que são corruptíveis. Se dedicam por causas que são passageiras, mas elas se dedicam ao máximo para conquistar. Talvez, se você parar para pensar e refletir um pouco aí, e olhar para os grandes ganhadores, né? Quem foi o campeão, ou quem foi o artilheiro do campeonato brasileiro há 2 anos atrás? Talvez você nem mais se lembre, mas essa pessoa se dedicou ao máximo naquele ano para conquistar aquilo. Uma glória que é passageira. Uma conquista que talvez ficará como uma breve memória. E essas pessoas se dedicam ao máximo. Nós somos assim. Nós nos dedicamos ao máximo pelas coisas que são passageiras. Nós nos dedicamos para ter um bom emprego, para construir uma boa estatura social, uma boa estatura, um bom status, né? Financeiro, um bom status social de uma maneira completa mesmo, e todas essas coisas, elas são passageiras. Nós temos aí alguns exemplos, né, do mundo inclusive secular, né, no mundo evangélico, de pessoas que hoje têm um status e amanhã não tem mais esse status. Isso é passageiro. As coisas que nós muitas vezes lutamos, nos dedicamos ao máximo para conquistar, são passageiras.
Nós vimos aí Ike Batista, um grande homem, eu ainda acredito que ele seja um grande homem, mas alguém que tinha um status e um poderio absurdo em relação, inclusive, ao Brasil, e hoje já não tem mais esse poderio absurdo, decaiu grandemente do seu nível de conquistas. Essas coisas acontecem, mas é bem verdade que nós focamos a nossa atenção, focamos as nossas forças em algo que é pequeno e passageiro. Temos a maior dedicação nas coisas que são corruptíveis, mas dedicamos muito pouco naquilo que é incorruptível, aquilo que é eterno. E se você parar para pensar, o ser humano, em média, mais ou menos, ele vive até os 80 anos de idade. Então, tudo que você tem a dedicar, ou tudo que você tem a conquistar nesta terra, será conquistado e usufruído, né, no prazo de 80 anos de idade. Ou isso tem um pouquinho mais, outros tem um pouquinho menos, mas a verdade é que dentro desse prazo é o que você vai conquistar e usufruir das coisas corruptíveis, das coisas passageiras. Só que desses 80 anos, nós temos pós-morte, é isso que eu quero trazer para você, muito mais tempo do que 80 anos. Quantas pessoas morreram há 100, 200, 300 anos atrás? Essas pessoas, inclusive, que aqui nós estamos falando no texto, e eu quero ilustrar para que você entenda aonde eu quero chegar, elas, de alguma forma, tiveram a sua vida dedicada a um período de tempo, e o restante, pós-morte, ela vai vivenciar o eterno. E nós que cremos em Cristo, nós entendemos que a nossa vida aqui na Terra, ela é curta e ela é passageira, mas nós temos, e passa rápido, inclusive diz Davi a respeito disso, mas nós temos uma eternidade a qual nós vamos usufruir de tudo aquilo que conquistamos, ou que dedicamos na terra. A palavra nos diz que seremos glorificados nos céus, assim como na terra. De alguma forma, o que você fizer aqui na terra, o que você tem se dedicado à sua missão aqui na terra, o que você tem se dedicado à vontade de Deus aqui na terra, é como você vai passar a toda a sua eternidade. Então, pensa comigo, o que é mais inteligente? Não estou falando que Deus não quer que você usufrua do bom e do melhor nesta terra, não. Aliás, Deus te chamou para isso. Mas eu estou dizendo que nós não dedicamos nem próximo ao que dedicamos às coisas terrenas do que às coisas espirituais. E eu estou trazendo a sua reflexão de que o tempo de usufruir as coisas espirituais é muito maior do que o tempo em que nós vamos usufruir das coisas terrenas. As coisas, segundo o apóstolo Paulo, inclusive, que vêm do alto, elas são eternas. As coisas da nossa vida, elas são passageiras. Mas nós nos dedicamos quase que 100% da nossa vida às coisas que são passageiras. E dedicamos muito pouco da nossa vida às coisas que são eternas. Mas se eu posso te trazer uma breve reflexão, olha como é muito mais inteligente investirmos nas coisas eternas do que nas coisas terrenas. Porque a eterna nós vamos usufruir muito mais tempo. E as terrenas, hoje talvez você possa usufruir, amanhã talvez não. Mas nós nos dedicamos ao máximo.
O apóstolo Paulo diz: eu me dedico às coisas que são de Deus. Eu me dedico ao máximo pela minha missão. Eu me dedico ao máximo pelaquilo que Deus quer fazer na minha vida. Ainda que eu tenha que subjugar o meu corpo, subjugar o meu corpo, ainda que eu tenha que me reduzir à servidão, eu quero fazer o máximo para me dedicar à minha missão. Me dedicar e investir naquilo que é eterno. E aí eu vou trazer para você uma reflexão. Você tem se dedicado à sua missão? Você tem se dedicado às coisas de Deus? Você tem construído aquilo que Deus quer que você construa? Você tem feito da sua vida uma vida de intimidade com Deus? Construindo lá no céu a sua morada? Construindo lá no céu o seu galardão, a sua coroa incorruptível? Ou será que temos dedicado quase que 100% às coisas terrenas? Eu posso fazer um comparativo a você. E você vai refletir e vai entender o que eu estou falando com você. Vai entender que você dedica muito pouco às coisas de Deus e muito mais às coisas terrenas. Quer ver? Eu vou trazer um comparativo. Quanto de tempo você gastou, quanto de tempo você gastou para adquirir sabedoria na área profissional? Quanto tempo você gastou para aprender algo na sua profissão? Quanto tempo, vou dizer no ano de 2021, que você gastou para aprender algo na sua vida profissional? Agora eu vou um pouquinho mais além. Quanto de dinheiro você gastou para poder melhorar a sua qualificação profissional? Agora, vamos no ponto espiritual. Quanto tempo você gastou para aprender mais de Deus? E quanto de dinheiro você gastou em cursos, seja o que for, para poder aprofundar-se no conhecimento de Deus? Isso me faz pensar que a sua área profissional, nesse exemplo, pesa muito mais do que a sua área espiritual. E é verdade. Você dedica-se muito mais às coisas terrenas do que à própria missão que Deus te chamou. Eu vejo pessoas que na igreja, quando nós levantamos algum tipo de campanha para ajudar ou para fazer algo por Deus, pela obra de Deus, e aí a gente fala, você precisa dedicar tanto ou tanto. Eles falam, pastor, eu não tenho esse tempo. Pastor, eu não tenho esse dinheiro. Pastor, mas eles dedicam muito mais tempo a um filme, dedicam muito mais dinheiro a uma saída ao shopping, mas para a missão de Deus, para a obra de Deus, não tem essa mesma dedicação. O que eu quero trazer nesse dia para você é uma breve reflexão dizendo onde estão as nossas verdadeiras prioridades. E com muita sinceridade, diga para você, para que você possa entender aonde estão as suas prioridades e tentar ao máximo dedicar-se à sua missão. Eu me arrisco a dizer que nós, quase na nossa maioria, nos dedicamos muito mais às coisas terrenas do que às coisas do alto. Aonde Deus diz exatamente o contrário. Que primeiro deve ser buscado o reino de Deus e todas as coisas necessárias para a sua vida
vão acontecer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou como o texto diz, estas coisas vos serão acrescentadas. Porque tudo que nós temos necessidade, Deus sabe das nossas necessidades. E também gostaria de dizer que, além de Deus entender as suas necessidades, Ele entende o desejo do seu coração. Se nós o buscássemos de todo o coração e se dedicar a Ele, Ele vai cumprir o desejo do nosso coração. Deus não tem prazer que você viva uma vida aqui de luta, de miséria, de falta de paz. Deus não tem prazer em nada disso. Deus te chamou para ter uma vida de prosperidade, de bênção, de amor, de paz. Deus te chamou para essas coisas. Ele é o que Ele quer prover na sua vida. Então, dedicar-se à missão de Deus não nos abstém ou não nos substitui ou não nos tira o prazer das coisas que nós queremos conquistar aqui na Terra. Mas, ao contrário disso, nos inclui o melhor que Deus tem para as nossas vidas. E nós nos dedicamos quase que inteiramente às coisas terrenas e não aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Eu quero ministrar isso ao seu coração, eu quero orar por você, para que a partir de hoje nós venhamos nos dedicar muito mais à nossa missão, muito mais ao que Deus tem para as nossas vidas, muito mais tempo, muito mais dinheiro, muito mais amor, muito mais alegria, muito mais compaixão, as coisas de Deus do que as coisas terrenas. Não estou aqui falando que você não deve buscar um bom emprego. Não estou aqui falando que você não deve buscar coisas boas para a sua vida. Estou aqui te falando que quando você se dedica às coisas de Deus, essas coisas terrenas, o bom emprego, o bom salário, a boa vida, vai acontecer na sua vida. Mas você está tomando o caminho contrário. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Olha a dedicação desses homens por conquistar coisas terrenas. Por que essa dedicação não pode ser dada a Deus? Esses homens iriam conquistar muito mais do que apenas uma coroa corruptível. É isso que eu quero ministrar na sua vida. É isso que Deus quer ministrar nas nossas vidas no dia de hoje. Por isso eu quero orar por você. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Deus amado, Deus querido, aqui estão os seus filhos, ó Pai. Esses que ficaram comigo até esse final, ó Pai. Esses que entenderam que melhor é dedicar-se à nossa missão do que às coisas terrenas. Porque quando dedicamos a nossa missão, conseguimos conquistar não apenas uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível. Não apenas desfrutar o melhor na terra, mas termos uma morada no céu, mas termos uma coroa no céu, aonde passaremos maior parte de toda a nossa história, aonde passaremos a nossa eternidade. Estamos nos dedicando hoje, Pai, ou tomando essa decisão de nos dedicar hoje ao melhor que Tu tens para as nossas vidas. Dedicarmos às nossas igrejas, aos nossos queridos, dedicarmos, ó Pai, a Sua vontade. Deus, toma a vida de cada um que está nos assistindo e dê a ele uma bênção especial no dia de hoje. Que o Senhor possa nos dar, ó Pai, o discernimento e sabedoria para Deus de verdade buscar o que é importante para nós. O que é importante no mundo espiritual. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu vou ficando por aqui. Eu quero te dizer, dedique-se à sua missão e tenha certeza, Deus irá lhe recompensar muito mais do que você pensa. Muito mais do que você está pedindo ou pensando. Eu quero dizer a você, seja uma ferramenta de Deus. Compartilhe esse vídeo. Siga-nos no canal.
Ative o sininho para você não ficar de fora de nenhuma bênção. Deus vai te fazer grandes coisas. Eu quero mandar um beijão e um abraço no coração de cada um de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo.